Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro bloco aí sobre crime de roubo, né? Professor Felipe, continuamos juntos aí. Agora nós vamos falar sobre as modalidades de roubo majorado, né? E quando nós vamos falar de roubo majorado, né, que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 157, nós temos que lembrar que ele tem a seguinte redação. Vamos lá, vamos para a redação aqui. A redação dele fala: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então, a pena do roubo majorado, né, no parágrafo 2º, a primeira modalidade, fala que a pena aumenta de 1/3 a metade. E, pessoal, aqui vocês devem estar estranhando. Poxa, professor, mas está aqui um taxado, né, no inciso primeiro. Por que esse taxado encontra-se aí? Porque a hipótese do inciso primeiro foi revogada. Mas eu acho importante, quando formos falar de roubo majorado, a gente começar falando sobre o roubo majorado com utilização de armas, que até então é uma das práticas, infelizmente, uma das práticas mais comuns aí do crime de roubo. E o que foi acontecendo na sequência? Tudo bem? Pessoal, eu vou falar logo do inciso primeiro. Como que era antes da Lei 13.654 de 2018? Havia o inciso primeiro que falava o seguinte: se a violência ou ameaça, olha só, tem que ser uma violência ou ameaça, não tem aquela situação do outro meio, é exercida com emprego de arma. Então falava arma e não diferenciava se era arma de fogo, arma branca, não tinha nenhuma diferença. Falava apenas em arma. E o que pode ser arma? A gente falava, a arma podia ser própria, né, como um revólver, uma pistola, um canhão, uma espada, né, um punhal, um canivete, ou uma arma imprópria, né, que pode ser um cabo de madeira, uma enxada, uma foice, um facão, que na maioria dos casos é utilizado, né, para realizar trabalhos, principalmente na área rural. Então, ele não diferenciava. Se o roubo fosse com arma de fogo ou com arma branca, o dispositivo penal ele entendia que era roubo majorado da mesma forma. Isso até o advento da Lei 13.654 de 2018. O que fez a Lei 13.654 de 2018? Primeira coisa, revogou o inciso primeiro. Então, revogou o inciso primeiro do parágrafo 2º do artigo 157. Né? Ah, professor, então acabou o roubo majorado com utilização de arma? Então, se é uma das modalidades mais graves, então o legislador agora tirou essa hipótese? Tá certo isso aí, professor. Mais ou menos. Vamos ver ponto a ponto o que foi acontecendo, certo? Aconteceu o seguinte, pessoal. Ela inseriu, deixa eu colocar aqui, né? Ela inseriu a causa de aumento de pena, né? Deixa eu diminuir minha tela aqui. Ela inseriu a causa de aumento de pena do parágrafo 2º A, que fala o seguinte: a pena aumenta-se de 2/3. Inciso 1º. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Então, se houver violência ou grave ameaça com o emprego de arma de fogo, o emprego da arma de fogo, né, acaba tendo esse aumento de pena de 2/3. Ou seja, quem cometer um roubo utilizando arma de fogo a partir do advento da Lei 13.654 de 2018, vai acontecer o quê? Vai ter uma pena aumentada de 2/3. Sabemos, né, que 2/3 é mais grave aí do que 1/3 a metade, né? Então agravou a situação para quem cometer crime de roubo com utilização de arma de fogo. E essa alteração existe até hoje, tudo bem? Então, a partir de 2018, dessa legislação de 13.654, o indivíduo ele responde de uma forma mais grave, caso cometa o crime de roubo com utilização de arma de fogo. Arma de fogo, né? Existe um decreto presidencial que fala o que é arma de fogo, né? É classificada arma de fogo, mas no exemplo básico que a gente pode falar no dia a dia, seriam revólveres, pistolas, enfim, fuzis e outras armas aí que tenham essa percussão, né? Utilizando o sistema de pólvora em geral. E o inciso 2º disse que se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivos ou de artefato análogo que cause perigo comum.
Ou seja, se houvesse roubo, mesmo que o indivíduo não tivesse com uma arma de fogo, mas tivesse utilizado uma dinamite, tivesse utilizado um explosivo, acontece muitas vezes naquelas crimes contra instituições bancárias, acaba acontecendo, levando em consideração o que aqui? Essa causa de aumento de pena de 2/3, né? No caso dessa possibilidade também. E lembrando, pessoal, que tanto a situação do inciso 1º quanto do inciso 2º, depois, posteriormente, teve uma nova alteração, que foi a Lei 13.694 de 2019, conhecida também como pacote anticrime, que transformou essas modalidades em crime hediondo. Então, roubo com arma de fogo ou explosivo ou artefato análogo, atualmente é crime hediondo. Isso está lá na Lei 8.072 de 1990. É a lei que trata dos crimes hediondos. Beleza, pessoal? Vamos lá que teve mais uma alteração importante aqui, né? Que fala o seguinte, que se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Ou seja, pessoal, também é crime hediondo. E aqui a gente percebe que não é mais nem um aumento de 2/3. Ocorre um aumento de pena mais alto ainda. A pena ela se transforma em dobro. A pena ela vai ser dobrada. Se o indivíduo utilizar uso restrito, arma de uso restrito ou proibido, né? Seria, por exemplo, o indivíduo roubar com um fuzil AK-47, um fuzil 762, enfim. Roubar, por exemplo, utilizando uma bateria antiaérea, né? Uma bazuca, né? Ou armas que têm uma potencialidade lesiva muito maior. Armas de fogo com potencialidade lesiva muito maior. Então, atualmente, tem aumento de pena em dobro. Então, a gente percebe que ficou mais grave. Aí vocês vão perguntar, professor, o indivíduo que cometeu um crime de roubo no de 2017, utilizando arma de fogo, e que o aumento de pena era de 1/3 até a metade. Quando entrou essa lei de 2018, a 3654 de 2018, a pena dele ficou maior também? Não. Porque ocorreu uma lex gravior, né? É uma lei mais grave, a aplicação de uma lei mais grave para uma situação. Então, essa lei mais grave, ela não vai atingir o fato passado. Tudo bem? Ponto muito importante, certo? E aquela situação do aumento de pena dele, que ele teve pela utilização da arma de fogo, do crime que ele cometeu em 2017, continua? Continua. Porque continua tendo a previsão legal para causa de aumento de pena na utilização da arma de fogo. Então, aquilo que tinha continuou. O que aconteceu, pessoal, que teve uma mudança considerável, foi em relação à arma branca. E por que teve uma alteração aqui em relação à arma branca, né? Porque, olha só, falava emprego de arma, mas tirou a arma branca, porque só continuou falando do emprego da arma de fogo. Aí o indivíduo que em 2017 cometeu um crime de roubo utilizando um canivete ou uma faca, aquele aumento de pena dele foi retirado? Foi. Aquela situação do aumento de pena dele foi retirado? Sim. Por que foi retirado? Porque veio uma lei mais benéfica para o indivíduo que em tese tinha cometido o crime de roubo utilizando a arma branca. Professor, e se o indivíduo, então, depois da Lei 13.654 de 2018, cometesse um roubo utilizando um canivete, uma faca, ele ia ter causa de aumento de pena? Olha aqui o dedinho. Não. Não teria causa de aumento de pena. E continuou assim, professor? Não. A gente vai ver que teve uma outra mudança também, né, em relação à arma branca, né? Aqui é bom, eu trago um julgado aqui para vocês verem, que fala o seguinte, que o emprego de arma branca deixou de ser majorante do crime de roubo com a modificação operada pela Lei 3.654 de 2018, que revogou o inciso 1º do parágrafo 2º do 157 do Código Penal. Diante disto, constata-se que houve abolício crimes devendo a Lei 13.654 de 2018 ser aplicada retroativamente para excluir a referida causa de aumento de pena imposta aos réus condenados por roubo majorado pelo emprego de arma branca. Trata-se de aplicação da novatio legis in melius, prevista no artigo 5º
inciso 40 da Constituição Federal, certo? E tá o julgado aí do STJ para vocês. Quem quiser depois ler com mais atenção, né? Recomendar. Então, pessoal, era assim. Só que hoje mudou, sim. A Lei 13.964 de 2019, ele trouxe de volta o roubo utilizando a arma branca, com a seguinte redação: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Então, professor, como que ficou a situação da arma branca? Até a Lei 3.654 de 2018, roubo com arma branca aumentava de 1/3 a metade. Depois da Lei 3.654 de 2018, como que ficou? Tirou a causa de aumento de pena. Pronto, tirou. E aqueles que estavam sendo punidos com aquela causa de aumento de pena saiu também. Acabou. Só que veio a Lei 3.964 de 2019. Como que fica? Quem cometeu crime de roubo depois do pacote anticrime, né, que é 13.964 de 2019, hoje tem a causa de aumento de pena de 1/3 a metade. Trouxe de volta o inciso 7º. E quem estava na situação do crime de roubo antes da 13.964 de 2019? Roubo simples, sem a causa de aumento de pena. Então essa foi a trajetória em relação à causa de aumento de pena, em relação ao roubo com arma branca. Então essa aí foi a nossa trajetória em relação a esse tipo de crime. Pessoal, é interessante eu trazer algumas jurisprudências agora em relação à arma de fogo, né? Tem alguns pontos aqui da jurisprudência que eu entendo, né, serem muito relevantes. Então acho que é importante aí a gente mencionar essas situações aí que a jurisprudência trata. Veja só, aqui, pessoal, já é jurisprudência aplicada a roubo com arma de fogo. Número 1, fala o seguinte: basta o porte ostensivo de modo a ameaçar a vítima. E isso é o que prevalece. Tem uma divergência doutrinária, mas essa corrente de Luiz Regis Prado é a que prevalece. Ou seja, o indivíduo ele vai intimidar a vítima, basta ele levantar a camisa e mostrar a arma de fogo, ou ele apontar a arma de fogo, ou ele mostrar a arma de fogo de alguma forma. Mostrou a arma de fogo, vai ser o suficiente para que seja utilizada a causa de aumento de pena. Não precisa o indivíduo bater com a arma de fogo, dar um tiro com a arma de fogo, não precisa nada disso. Basta o porte ostensivo para ser considerado o roubo com a causa de aumento de pena, certo? Com a utilização da arma de fogo. Outro ponto interessante, arma de brinquedo, né? Arma de brinquedo, às vezes até a arma de airsoft, enfim. Existe a súmula 174 do STJ. Essa súmula 174 do STJ falava que a arma de brinquedo fazia com que tivesse a causa de aumento de pena. Só que essa súmula já foi cancelada. Então, atualmente, roubo utilizando a arma de brinquedo é roubo simples, sem a causa de aumento de pena. Tudo bem? Então, é roubo simples. A gente tem que deixar bem claro isso, né? O indivíduo utilizou uma arma de brinquedo para cometer o roubo. É roubo simples. Utilizou uma arma de airsoft. A gente vai ver, por exemplo, airsoft ou outras parecidas, né, que possam causar algum dano, né? Um tiro de airsoft machuca, né? Para quem já tomou tiro de airsoft sabe o que eu estou falando, machuca. Então, cada pessoa, tem algumas divergências, enfim, né? Eu tenho a humilde opinião e entendo que a arma de airsoft pode ser utilizada como arma branca, né? Pode ser de alguma forma utilizada como arma branca, porque traz uma certa potencialidade lesiva, né? A minha humilde opinião, né? Vocês vão achar algumas divergências. Bom, ponto número 3, né? É imprescindível a capacidade ofensiva do instrumento. E essa condição depende de perícia e apreensão do objeto. Pessoal, por exemplo, o indivíduo acabou de cometer um crime de roubo, entrou no supermercado, apontou a arma para um caixa, né? O cara, quem está trabalhando no caixa, pegou ali R$200, está saindo. A polícia militar chega a tempo, consegue fazer a prisão daquele indivíduo e pega aquela arma de fogo. Aquela arma de fogo vai ser periciada e verifica-se que ela não tem potencialidade para ser utilizada como arma de fogo. Ela não consegue realizar disparo por algum defeito qualquer na arma de fogo. Vai ser considerado roubo majorado com a utilização de arma de fogo? Não. Porque a arma não tem potencialidade lesiva
de ser utilizada como arma de fogo. Então não vai ser roubo majorado com utilização de arma de fogo. Beleza? Tranquilo? Só que tem ainda outros pontos da jurisprudência que a gente tem que mencionar. Para o STF e o STJ, mostra-se dispensável a apreensão da arma para caracterizar a majorante. Como assim, professor? Imagine o seguinte, o indivíduo ele vai nesse mesmo supermercado, comete o crime de roubo, né, mostrando a arma de fogo, e resolve sair correndo. Né? Aí a polícia depara com aquele indivíduo, corre atrás dele. Só que ele está passando, por exemplo, num rio, próximo a um rio. Ele pega aquela arma e joga lá no meio do rio. Né? Vamos supor que esse rio tem uma grande densidade de água, vai ser um rio que vai ser difícil de localizar essa arma de fogo. Vamos supor que ele jogasse, por exemplo, a arma dentro do rio Tietê, né? Que ficaria um pouco difícil o Rio Tietê lá em São Paulo, né? Para quem conhece São Paulo, enfim, ou no Rio Pinheiros. Você traria uma dificuldade muito grande localizar essa arma ali dentro daquele rio. Mas tem ali testemunha, os policiais viram, tem as câmeras do supermercado que também filmaram a ação criminosa. Então tem toda essa situação que mostra que foi utilizada uma arma de fogo. É necessário aquela apreensão da arma de fogo? O que vocês acham? Não. Basta mostrar que aquela arma de fogo ela foi utilizada, mesmo que ela não tenha sido apreendida. E que aquela arma de fogo, né, ela foi utilizada de forma ostensiva para intimidar a vítima. Né? Então, pessoal, a arma de fogo, se for apreendida, tem que ser periciada, mas se ela não for apreendida e verificar-se que utilizou ela é considerado roubo com o aumento de pena. E se a defesa disser, por exemplo, que aquela arma é de brinquedo? Quem tem que provar que aquela arma era de brinquedo ou que não tinha potencialidade lesiva é a própria defesa. A defesa vai ter que utilizar de alguns meios, né? Seja por perícia de imagens ou outras formas, para provar que aquela arma não tinha potencialidade lesiva. Tudo bem? Ponto número 6. O crime de porte de arma ele é absorvido pelo roubo, quando restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas, e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, o que caracteriza o princípio da consunção. O que seria isso? A maioria dos crimes de roubo, na prática, pessoal, são cometidos por indivíduos que não têm o porte de arma. Ou seja, eles já estão cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo, porque a grande maioria daquelas armas utilizadas para cometer roubo elas são ilegais. O indivíduo não tem porte para estar com aquela arma de fogo. Então ele já está cometendo o crime do artigo 14 ou do artigo 16, lá do Estatuto do Desarmamento. É outra lei, outro tipo penal. Só que a partir do momento que ele está andando na rua com a arma de fogo de forma legal, ele já está cometendo crime. E se ele utilizar aquela arma de fogo para intimidar alguém e subtrair objetos, aí ele vai cometer o roubo. Se naquele mesmo contexto fático ocorreu porte legal da arma e aquela arma foi utilizada para cometer o crime de roubo, é um crime só. Vai ser o crime de roubo com a utilização de arma de fogo. Mas se aquele indivíduo já vem andando constantemente na rua com aquela arma de fogo, diversos dias, em diversas situações diferentes, né? E foi constatado isso, ele comete o crime de porte ilegal de arma de fogo. E se em algum momento ele cometeu um crime de roubo utilizando essa arma de fogo, aí ele vai responder. Porque são contextos fáticos diferentes. Pelo crime de porte de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, e pelo crime de roubo com a utilização de arma de fogo, que é o roubo majorado. Pessoal, sobre roubo utilizando armas, né, tanto arma de fogo como arma de arma branca, eu espero ter deixado bem claras nossas explicações. E aguardo vocês para o próximo bloco. Valeu!